Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre a comunicação e o poder da palavra na sua carreira. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Diogo Arraes, professor de língua portuguesa, também fundador da Escola Arraes, que é dedicada à palavra, dedicada à comunicação. Professor Arraes, desde já, muito obrigado por estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também telespectadores aqui do programa Mundo Corporativo. É um prazer muito grande estar aqui para falar do que o Milton gosta muito, do que muita gente gosta, e eu também muito, que é sobre palavra, criatividade, sobre língua portuguesa, sobre gramática e por aí vamos. Comecei falando do poder da palavra. Que poder é esse? Bom, a palavra tem o poder de construir e destruir. Se existe uma frase que nos marca muito na história da humanidade é: pense antes de proferir. Esse pensamento precisa ser realmente estratégico com o coração que nós queremos atingir. Mas mais do que o coração, o ouvido alheio, os olhares alheios em relação a uma frase, em relação a uma mensagem e, mais do que tudo, o carinho que nós temos com as pessoas que ouvem uma frase proferida, uma sentença que é escrita, enfim. Todo objetivo que nós temos perpassa pela palavra, mas antes de tudo, os nossos pensamentos. Ou seja, um sujeito que tem um pensamento ordenado, de fato, atingirá também a ordenação, organização e muita felicidade na vida. Ora, se isso tudo é poder, eu creio que sim, né? Não sei o que os nossos ouvintes pensam sobre isso, mas é muito poderoso, sim, ter o domínio sobre a palavra. E ter o domínio sobre a palavra, pelo que você descreve, Arraes, vai além de ter o domínio da língua portuguesa. Sim, a gramática, eu diria, é uma das nossas mais preciosas ferramentas à organização do discurso. Porém, o que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: do que adianta todo o domínio da norma gramatical se, ora, eu não tenho o respeito, muito menos o conhecimento em relação ao meu público-alvo? De fato, será um grande fracasso. Conheço e já li pessoas altamente inteligentes que, na hora de proferir um discurso, são pessoas que acabam ofendendo. E ofender é sempre um caminho terrível à comunicação. Por que acabam ofendendo? Se muitas vezes o que estão passando ou pretendem passar, transmitir é uma mensagem positiva. Exato. Porque muitas vezes a falta do conhecimento do público-alvo, ou o mesmo, né, o desconhecimento do público-alvo em relação a um tema, é algo a ser levado em conta. Então, um sujeito que é muito didático, antes de tudo, é alguém muito simples. Então, quantas pessoas ficam enraivecidas pelo fato de repente, um público não entender, a plateia não entender aquilo que é exposto? Ou seja, é preciso muita paciência. Eu me lembro há pouco de assistir a uma palestra, por exemplo, sobre Bitcoin e a tecnologia blockchain. Quão difícil é para mim, uma pessoa que tem o contato com gramática, com a poesia, com a crônica em si, entender o que é a tecnologia blockchain. Então, a eles, a quem é do mercado da tecnologia, imagine que um sujeito perguntasse 2 ou 3 vezes sobre algo que é óbvio a ele. Então, o que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: pense sempre que a sua plateia, o seu ouvinte, não são pessoas tão especialistas e que não querem tanto a sua presença ali. O encantamento parte do pressuposto de que aquelas pessoas realmente vão ter um susto muito positivo com a sua educação, com a sua elegância, com o domínio sobre o palco e, principalmente, sobre o domínio em relação à palavra. O respeito excessivo, o carinho excessivo em relação ao nosso público nunca será demais. A chave nessa questão, então, é saber traduzir o meu conhecimento, que é específico de uma área, para a linguagem da minha audiência, das diferentes audiências que tenho? Gosto muito de uma frase que é: quem se comunica bem chega sempre além. Os nossos grandes professores, essa é a imagem mais forte que eu tenho em se tratando de comunicadores didáticos. Os nossos grandes professores sempre usaram estratégias belíssimas. Tanto é que até hoje muitos dos nossos ouvintes e telespectadores conseguem se lembrar de nome e sobrenome de educadores que realmente marcaram a vida deles. Por quê? Porque explicaram de várias formas, sempre tiveram paciência, tiveram a consciência sobre uma letra organizada em um quadro, não ficaram preocupados em memorizar um discurso, mas sim na interação humana. Antes de tudo, nós somos seres humanos. E como a gente se prepara melhor para que essa palavra esteja de acordo com a nossa audiência?
Muito bom. Por isso eu disse sobre a gramática ser uma ferramenta muito preciosa. Então, há dois pontos com os quais nós devemos trabalhar em relação à palavra. O conhecimento gramatical com estudo constante. Então, é muito comum nós ouvirmos no Brasil assim: a crase é uma dúvida muito grande. Então, em vez de buscar apenas ali o top 10, vamos dizer assim, os 10 erros mais comuns, é preciso saber, por exemplo, de onde vem a palavra, o que significa crase e como esse fenômeno da língua ocorre, acontece. E aí sim, para depois se estudar um acento. Então não é tão simples. Ou seja, gramática é um estudo como o piano, precisa ser constante. E depois disso, o apoio com a leitura, principalmente o apoio com o clássico, que é a literatura clássica hoje, né? A carência de muita gente hoje. Muitas pessoas, de fato, têm o hábito da leitura nas mídias sociais, enfim, mas falta ainda muito daquela leitura clássica da palavra machadiana, Nelson Rodrigues e de tantas palavras belíssimas. A lista é uma lista extensa, mas Drummond, Clarice Lispector, os grandes, né? Enfim, são muitos os nomes aqui e ainda falta muito para esse profissional, ao profissional que pensa em outro tipo de posicionamento. O caminho começa assim, esse contato com a palavra, esse estudo gramatical diário, tudo isso que eu disse sobre a preparação do discurso e aquele termo sobre o qual falávamos um pouquinho antes, que é a sensibilidade na hora de se comunicar. Explica para nós esse conceito da sensibilidade na comunicação. A leitura de pessoas é talvez uma das leituras mais incríveis que eu conheço até hoje. Pessoas que são sensíveis em relação ao público-alvo. Lembrando que público pode ser de um para um, não precisa necessariamente ser uma plateia. E quando se fala sobre palestra, não se fala necessariamente para. Nós não estamos falando necessariamente para 1.000 pessoas, 500 pessoas. Lembrando que pode ser apenas para uma pessoa. O que é essa leitura? Então, é ser bastante atento a que tipo de olhar, como essa pessoa olha o meu papo. Será que ela realmente entende? Será que com um olhar de estranheza eu não tenho ali algo não verbal para explicar de uma outra forma? Ou, de repente, abaixar um pouco o tom, pensar em outro tipo de pausa, em outros vocábulos, ou seja, ler. Pessoas são textos, empresas são textos, marcas são textos. Será que esse texto é um texto ambíguo, confuso, ou é um texto muito afetuoso, onde não deve existir tanto afeto? Lembrando que é muito comum ainda nós chegarmos a um estabelecimento e as pessoas tratarem o cliente como amor, meu bem. E se essa pessoa não receber muito bem esse tipo de vocativo? Que pode ser nada maldoso, existe a intenção também do discurso. Porém, será que não seria a hora de se treinar também, de buscar o treino em relação a outras palavras? Fica a reflexão. Aí eu lhe pergunto essa questão, porque você, em vários momentos aqui dessa nossa conversa inicial, já citou a questão da elegância na comunicação. E necessariamente a elegância na comunicação não é uma palavra como você acabou de dizer, amor, meu bem, etc. Você pode ser deselegante ao usar palavras que aparentemente são generosas, carinhosas? Sim, há uma confusão muito grande entre se falar sobre elegância e formalismo. Há ainda uma ideia de que gramática seja algo preciosista. Ora, não é algo perfeccionista, não é isso. A questão não é a perfeição em si, né? Somos errantes. Mas a partir do momento em que existe o pensamento antes, momento em que há algo muito importante chamado planejamento, a chance de imprevistos e esses imprevistos causarem prejuízos é uma chance menor. Então, se eu me preparo para determinados imprevistos na hora de uma apresentação, na hora de uma entrevista e procuro fazer muito, treinar sempre muito, a chance desse improviso, de algo ser catastrófico, é bem menor. Lembrando que quando uma pessoa tem boa intenção e sabe se posicionar, mesmo diante do erro, o erro pode ser algo plenamente aceitável ali, motivo até de aplauso. Quantos palestrantes incríveis fizeram ali de um possível erro um momento lúdico e foram aplaudidos,
Por quê? Porque, no fundo, alguém que tem a boa intenção sabe que vivemos em um mundo de seres errantes. Agora, o que não dá é chegar à hora do palco, uma entrevista de emprego ou a apresentação de um produto e, de repente, escorregar muito feio, mostrando que não existe ali o mínimo planejamento nem o respeito em relação a quem eu falo. E quando eu digo sobre respeito, é conhecer a pessoa com quem se fala. Você já deixou muito claro o seguinte: talvez o primeiro passo num processo de comunicação é eu identificar quem é o outro, com quem eu vou falar, e a partir daí adaptar o meu discurso? Exato. Isso é elegância. Então, a partir do momento em que isso é elegância, a elegância se concentra exatamente nisso. Eu sei o que eu quero transmitir. E aqui eu preciso de um nível que não é um nível de formalidade. Fui elegante com as pessoas. Consegui passar o meu texto em relação ao que eu quero. Quer dizer, eu consigo atingir o objetivo com essa minha construção verbal e não verbal. Imagine que aqui, nesse mesmo tom com o qual nós estamos conversando neste exato momento, eu fizesse, de repente, a exposição em meio a um papo de informalidade. Ora, não é. Estamos num momento aqui também de exigência da formalidade. Então, essa consciência é muito importante. Os nossos maiores pesquisadores da área de linguagens, linguística, sempre disseram o seguinte: precisamos ter diversas roupagens, diversas vestimentas na hora da expressão. Bianca pergunta como agir em situações de discursos não previstas, sem tempo de preparação. Aí é muito complicado isso, né? Sem tempo nenhum, imprevisto nenhum, a chance de errar é muito grande. Agora, prepare-se para o imprevisto. Esse imprevisto, por exemplo, poderia ser uma pergunta pela qual você jamais esperaria ali. Sabe o que eu sempre digo na hora do imprevisto? Tenha sempre um excelente vocabulário, um bom tom de humor e mais. Saiba ser muito sincero e dizer: bom, nesse campo aí eu prefiro não entrar, eu não tenho uma opinião ainda formada por isso, não estudei esse tipo de tema, então não posso falar sobre isso. É ainda muito comum pessoas que querem responder a todas as perguntas, a todos os tópicos. E muitas vezes os nossos entrevistadores querem justamente o tom da sinceridade. Ora, eu não conheço disso, eu não posso opinar sobre isso. Como quando muitas pessoas me perguntam sobre voz. O que eu digo? Sobre voz, quem estuda, quem comanda a voz é o fonoaudiólogo. Então procure ter uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo muito bom, muito bem preparados. Eu até posso indicar um em quem eu confio bastante, mas eu não posso falar sobre voz. Vamos pegar aqui um outro ponto sobre treinamento, porque às vezes a gente tem a impressão de que a pessoa treina tanto que ela fica refém daquele treino. Qual foi o erro cometido numa situação como essa? O refém do treino é justamente quando. Essa pergunta é muito interessante, porque se decoramos e eu tenho um público-alvo que não espera aquilo, ou já tem aquele olhar bastante enfadonho, né? Aquele olhar de dizer o seguinte: poxa, eu não estou compreendendo nada do que ele diz. E aí muitos palestrantes, porque já chegaram a um nome, a uma fama muito grande, acabam dizendo assim, aquela velha frase, Milton: nossa, que plateia chata. Eu sempre penso o seguinte: será que a plateia realmente é chata ou o discurso que foi meramente memorizado? E não tem naquele momento, palestrantes também não são obrigados ao acerto sempre, né? Músicos, artistas não são obrigados a estarem nos melhores dias todos os dias, são seres humanos. Então, muitas vezes é hora de mudar. Existem pessoas que mudam, que conseguem mudar o tom, que conseguem mudar aquele roteiro, vamos dizer assim, de uma apresentação e fazem papos, apresentações belíssimas. Agora, o que você está mostrando aqui é o seguinte: é que por mais que você treine, é necessário você ser genuíno. Quer dizer, não adianta você querer fazer um papel que não é o seu. Não adianta. Não adianta, porque sem esse conteúdo, é uma ótima história que é a seguinte: do que adianta memorizar tantas referências bibliográficas se de fato o sujeito não é realmente um historiador, se não é um apaixonado pela história? É melhor que se saiba, viva por aquilo que
porque você é apaixonado. Então, e como descobrir essa paixão e como ser cada vez mais genuíno, fazendo aquilo de que você gosta. Agora, é claro, seguindo pessoas que são notórias em uma determinada área, pessoas que são pessoas que tiveram realmente um trabalho reconhecido. Se eu me espelho nessas pessoas, a chance de sucesso, de fazer realmente como elas fizeram, de ouvir um tipo de conselho, é possível sim chegar a um posto de excelência, a ter destaque na sociedade, ser genuíno, ser muito verdadeiro no discurso, a partir do momento em que eu sigo alguém que realmente chegou muito longe. É preciso respeitar sempre a história de quem fez a diferença no mundo. A comunicação vai muito além da palavra. Muito além, muito além. A O que palavra. compõe a comunicação ou uma boa comunicação? O que compõe a boa comunicação é o dedicar-se. A boa comunicação é como um bom enxadrista. Exige primeiro paciência. Comunicar-se muito bem exige muito da observação. Eu aprendi muito com a crônica no Brasil. Sou um grande fã das crônicas construídas em língua portuguesa. E ouvi certa feita em uma roda de escritores, da qual eu participava, que o grande cronista precisa ser uma pessoa apaixonada por detalhes. O grande comunicador é alguém observador, detalhista. Existe uma outra palavra muito importante que é alguém ousado. Nós nunca podemos deixar os nossos sonhos de lado porque ouvimos um dia, olha como ele fala, parece um locutor, olha, acha que é um cantor, olha, porque um tenor, imagine, um tenor, um locutor no Brasil, são pessoas que sofrem muito. E depois de muita repetição, ou um grande palestrante, um grande executivo, uma pessoa que chega a uma altíssima performance, jamais pode olhar e dizer o seguinte, eu vou me pautar aqui porque as pessoas, o brasileiro é muito interessante em relação a sonho, né? O brasileiro adjetiva muito, então é não ouvir de fato pessoas que dizem assim, mas a sua voz nesse ponto está assim. Continue, treine, seja ousado, porque um dia o excesso do treino, o treino cria atletas extraordinários. E uma pessoa que treina a comunicação há de achar um estilo. É importante ter a referência na carreira? Sim, mas é não parar de fazer, não pare, porque se você parar, de fato, a comunicação vai ficar a desejar. É comum ouvirmos de algumas pessoas quando elas dizem que não se comunicam bem porque são muito tímidas. Pessoas tímidas podem se comunicar bem? Eu sou um exemplo vivo disso. Então, eu sou um sujeito que, se eu posso dizer que eu não me comunico bem, essa autoadjetivação é um tanto quanto nada humilde, mas eu posso dizer que eu vivo da palavra. Então, alguém que vive da palavra, alguém que hoje, né, muito do que eu faço, né, vem da palavra falada, muito do que eu faço vem da palavra escrita de um garoto tímido. Como perder a timidez? Bom, primeiro ponto é procurar ter um contato com o palco. Então, desenvolva alguma atividade artística. Então, sempre busquei cursos sobre roteiro, teatro, a ter o contato realmente com o palco. E depois disso, existem algumas técnicas, e essas técnicas consistem em você nunca valorizar demais, de maneira emotiva, uma situação. As pessoas tímidas tendem a valorizar demais, elas se colocam no centro ali de um palco e imaginam, meu Deus do céu, quanto eu fiz para estar aqui, desabam em um choro, gravam um texto e aí realmente é muito difícil colocar uma ideia, expor uma ideia com excelência. E, claro que esses cursos, né, o que a arte expande em um ser? Ora, a arte está diretamente ligada à criatividade e ser criativo é sempre receber das pessoas alguns bons e prazerosos elogios. Por que às vezes acontece de dar o branco? Ou seja, num determinado momento eu me preparei para falar com você, seja numa entrevista, seja numa palestra, e de repente parece que tudo desapareceu da mente e eu simplesmente esqueço o que eu queria falar. Por que dá o branco? Bom, primeiro que há um erro factual, né? As pessoas que buscam a gravação de vídeo, por exemplo, gravar, decorar de A a Z um texto. Não se faz isso. Texto é muito interessante concentrar-se no tema. Tá? Por isso que eu sempre indico a palestrantes, por que não fazer o oposto? Em vez de o slide ter ali uma palavra, tire a palavra, deixe só o não verbal. Olhe as pessoas,
Não dê as costas à plateia, jamais. Olhe de maneira fixa e concentre-se naquele tema e faça com o coração. Se você fizer com o coração, contando uma história que de fato aconteceu, é muito difícil dar esse branco. Claro que existe também essa preparação, mas esse branco acontece quando a pessoa se excede em emoção ao olhar as pessoas, grava, decora de A a Z um determinado texto, e pessoas que supervalorizam o momento. Lembre-se, será mais um momento da sua vida. Frieza. Lembre-se de que é por meio daquele determinado texto que você mudará a vida de pessoas. E acredite em si, acreditar em si é muito importante. Os atletas olímpicos nos ensinam muito sobre a questão de frieza. Aquele momento típico dos nadadores antes ali um pouco, né, da largada, ensinam muito sobre frieza, concentração, fizeram muito e chegaram ali. Isso é muito importante, esse tipo de imagem. A quais recursos de linguagem posso recorrer para disfarçar o nervosismo durante um discurso? Pergunta Bianca. Ótima pergunta, Bianca. Primeiro ponto, o palestrante crê, o mais ingênuo crê que a plateia dá o ritmo. Não. Quem dará o ritmo é quem está ali ao palco, quem dará o ritmo é quem é o entrevistado ou a pessoa que está ali vendendo um determinado produto. Então, é muito importante ter a consciência sobre essas pausas. Paralise, pegue a água, olhe as pessoas, reflita. Pessoas muito tensas, pessoas que passam essa tensão, não param. Então, é um discurso sem pausa. Isso é ruim, pode gerar uma tensão muito grande e as pessoas começarem a se levantar, plateia que levanta, é terrível isso, e essa tensão vai se transformando ali num furacão de emoções. Então é preciso ter a consciência de que naquele momento é o maestro de uma determinada informação é quem palestra. Então não dê às pessoas que ali estão essa chance de acharem que estão comandando. Quem comanda é realmente as pessoas... Quem comanda o ritmo, né, é o palestrante. E quanto mais ele envolver a sua plateia nesse ritmo, nessa apresentação, mais as pessoas vão ficando compenetradas naquele papo. Como é que você se prepara para uma palestra? Bom, eu faço muito os textos, aliás, confessando aqui, um motivo de muita alegria eu estar neste programa. Durante muitos anos da minha vida, muitos anos, há mais de uma década, eu sempre ouvi muito rádio. O rádio é um dos nossos maiores professores à exposição de um papo. Por quê? O rádio lhe dá a oportunidade de você imaginar como essas pessoas estão recepcionando esse texto. Então, o rádio lhe dá uma noção muito grande sobre velocidade. Então, durante muito tempo, eu decorei colunas dos colunistas mais importantes, porque eu pensava o seguinte: ora, se esse colunista, se fulano A, B ou C enviam, conseguem fazer esse texto, eu estou aqui no meio de um engarrafamento terrível e esse texto me emociona, esse texto me tocou, é um texto vivo. Então, antes de qualquer tipo de aula, no começo da minha carreira, eu me postava exatamente assim. Então, todos os dias ao acordar, eu faço um texto baixinho. Então, olá, bom dia, seja bem-vindo ao mundo corporativo, sobre o que você vai falar hoje? Então, eu já treinei este texto antes, treino hoje sem querer decorar, mas tentando fazer o papo o mais agradável possível. Outro ponto da preparação é: eu nunca me preparo para quem é um especialista. Ora, o especialista é especialista e achará erros em pontos que às vezes eu não vi. O especialista é altamente criterioso. Agora eu penso, poxa, se eu ministro uma aula, se eu ministro algum tipo de palestra e uma pessoa que às vezes não gostava tanto, por meio daquele papo, se transformou e passou a gostar, uma que seja, eu me sinto abençoado com aquilo. É muito difícil transformar pessoas. E o professor está muito acostumado, sabe a quê? O que eu às vezes falo muito com os executivos é: o professor se acostumou no Brasil, infelizmente, a não ser benquisto. E lá vem a aula de língua portuguesa. Então eu já me preparava para esse "e" do começo ser uma emoção depois. Então isso me tocava muito. Esse sempre foi o meu constante desafio. Fazer com que pessoas que recebam um professor de língua portuguesa possam pensar: meu Deus, a vida é assim também. Então, a educação, transformação,
são os pilares de qualquer tipo de palestrante. Eu posso falar sobre investimento. Se a minha postura é uma postura de educador, sim, eu vou conseguir transformar aquela plateia. Agora, quem faz uma palestra sobre finanças não está falando para quem é altamente especialista em finanças. Que eu sempre digo, se você fala a 1.000 pessoas e são 3 olhares só negativos ou que querem atirar determinadas pedras e são 997 pessoas ali olhando de maneira fixa, esqueça esses 3. Fale para essas 997 pessoas. Isso é muito recorrente em quem palestra, em quem fala. O que é uma comunicação persuasiva? A comunicação persuasiva vem de um vocábulo muito bom, um vocábulo do qual existe até uma palavra que é derivada por um prefixo que é o extra. Né? Tudo que é extraordinário, que vai além da ordem, algo que extravasa. A persuasão está no fato inicial, nessa minha percepção ao longo de todos esses anos, está no seguinte fato: as pessoas não lhe esperam. Ninguém espera uma determinada venda, por exemplo. As pessoas são seduzidas por alguns argumentos que são muito bem postos. Mais do que isso também, criatividade. Todo papo de encantamento é um papo criativo. Então, o que você dizia sobre esse extraordinário, sobre ser muito persuasivo, pense sempre o seguinte: eu vou fazer o meu melhor para mostrar que aquilo que eu vendo, aquilo sobre o que eu falo é realmente encantador, sendo muito genuíno e sem forçar a barra. Não se argumenta com forçação de barra, mas com muita informação, com exemplo concreto e, mais do que isso, mostrando a solução. Vivemos um cotidiano de excesso de palavras e informações. É muito ruído comunicativo. Agora, se eu vou ali e entrego a solução, faça dessa forma. Se você busca palestrar, comece contando sobre a história da sua infância, a história da sua empresa. Seja muito verdadeiro. Assim você conseguirá convencer as pessoas de que aquilo é realmente precioso. Agora, se há uma dica pontual sobre persuasão, tenha o hábito de desenvolver dissertações argumentativas. Ora, aquelas mesmas lá de épocas universitárias e de ensino médio, exatamente aquelas. Lembre-se, o fundamento é a comprovação. Quem não escreve diariamente, dificilmente convence. O que é uma argumentação dissertativa? A palavra dissertativa envolve o que é exposição. E a argumentação envolve esse convencimento. Eu sempre digo que nós carregamos o repertório que nós temos em casa e no trabalho. Como é esse repertório? Gosto de algumas vertentes: teatro, o mercado em si, literatura, cinema. São algumas vertentes. Eu particularmente gosto muito da história ligada à música, como no caso do jazz. Esse repertório, uma hora, será colocado em xeque. Se não existirem anos ali de preparação para todo esse repertório, ficará mais difícil comprovar. Então, pessoas muito bem-sucedidas são pessoas que têm um repertório vasto. Esse repertório vasto é a maneira com a qual eu me dedico a isso. Vou dar um clássico exemplo. Se eu começo uma palestra para empreendedores norte-americanos e, de repente, eu cito um parágrafo de Edgar Allan Poe, eu já tenho um posicionamento distinto, porque esses norte-americanos que conhecem a literatura idolatram a figura de Poe. Então, eu posso começar seduzindo assim a minha palestra, mostrando o meu repertório, não apenas por mostrar, mas para dizer que eu conheço meu público-alvo, que eu vou dar esse tom de criatividade e, de repente, começar com um parágrafo literário, uma palestra sobre mercado corporativo a pessoas estrangeiras, pode, não é que deve, mas pode dar um enorme tom criativo. Nós começamos falando sobre a elegância da palavra. E aí a gente poderia falar da elegância verbal. Agora, você nos seus cursos chama atenção também para o que a gente poderia chamar de elegância não verbal. Aquilo que você representa não apenas pela palavra, mas pela sua expressividade. Sem dúvida. Xingamento. Xingamento
Existem pessoas que são plenamente viciadas, pessoas que não se observam xingando e que não levam a mal. Ora, como isso pode ser deselegante? Como isso também pode ser lúdico? Não há uma regra. Agora, antes de qualquer tipo de trabalho, eu sempre pergunto às pessoas qual é o seu objetivo, onde você trabalha e aonde você quer chegar. Para se deixar uma marca, para se deixar um estilo e ser lembrado, será lembrado com algo excelente, de alta performance, alguém que realmente deixe a sua marca ao mundo. Gosto muito, eu sempre fui muito guiado durante a minha vida, eu sou um fã do Canal 100 e sou um grande fã do futebol. Mas do literário do futebol. Isso sempre me chamou muita atenção. E me chamava muito, eu ficava, quando garoto, muito assustado positivamente sobre quando surgia qualquer tipo de texto do Nelson Rodrigues, qualquer tipo de frase, eu pensava, ora, isso é tão distinto, isso não tem ofensa e é ao mesmo tempo tão crítico. Então, eu sempre vejo que os admiradores, por exemplo, do Machado de Assis, são admiradores por essa criatividade. Um homem que, em uma época em que Google jamais pensaria em existir, um homem que tinha um vocabulário altamente rico, um vocabulário milionário, vamos dizer assim, porque essa busca constante, né? Eu gosto muito de uma expressão que é rindo a socapa. Ora, o que é a socapa, né? Por que esse A com acento grave? Então, essa curiosidade também no que é falado pode dar ao executivo outro tipo de posicionamento. É preciso ser diferente. As pessoas acabam dizendo as mesmas frases, os mesmos vocábulos todos os dias. Pensar em algo distinto é sim uma estratégia muito eficiente. E para finalizar aí a sua dúvida, esse trabalho com o não verbal é aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo? Então eu quero estar ali sobre o palco falando a executivos de alto nível do mercado corporativo, certo? Do mercado financeiro. Então eu preciso de um bom conhecimento de língua estrangeira, eu preciso ter acesso ao que é a literatura de alto nível desse mercado e preciso falar como os melhores falam. Agora, posso ainda dar um tom muito criativo à minha palestra, um tom bastante estiloso. Então posso pensar em uma inversão, posso pensar em uma pausa distinta, posso pensar em um volume que é distinto, um vocativo que é distinto, um fechamento que é a marca que vai me deixar realmente ali fazer com que eu seja lembrado por todas aquelas pessoas. Fechando toda essa nossa conversa aqui, qual a sugestão que você oferece ao nosso ouvinte nesse momento que está nos acompanhando, entusiasmado com a ideia de que ele pode sim se transformar num bom comunicador? Ponto número 1. Vivemos um país, essa é uma pergunta, né, uma reflexão muito profunda que você propõe. Vivemos em um país de muita dificuldade. Mais do que isso, vivemos em uma década de muita transformação. A própria mídia se transforma muito hoje em dia. Primeiro ponto é comece a desenvolver o seu público-alvo. Faça com que as pessoas admirem aquilo que você escreve, aquilo que você fala, independentemente da área, tá? Então, desenvolvendo esse público, fale tudo aquilo que alterou em sua vida. Transferência de habilidade. Se você for útil às pessoas, se você já é útil às pessoas, essas pessoas falarão muito bem de você. Essas pessoas farão com que a sua marca chegue a lugares impensados, mas faça de coração. Se você não fizer de coração, é muito comum hoje encontrar, por exemplo, pessoas que conhecem de mídias sociais e haver a pergunta: nossa, como você fez para que a sua mídia tenha um alcance? Bom, usei determinadas estratégias. São pessoas prolixas. Fale, eu fiz isso, fiz um título distinto, usei tais hashtags, procurei tal profissional, fiz isso. Abra a caixa da verdade, não tenha medo de comunicar aquilo que realmente foi benéfico em sua vida. No fundo, é a caridade. Agora, a fraternidade, né, entender o outro lado humano. Esse é um ponto crucial. Então, todas as pessoas, todos os nossos ouvintes conhecem muito um ponto. Ensine. O mundo é isso. Se você puder ensinar, começando a ensinar as pessoas com muita paciência
haverá um lado em você chamado de poder comunicativo que chegará aonde talvez você nunca tenha pensado, que é o lado da excelência. Excelência nada mais é do que a repetição, mas fazer aquilo pelo qual os nossos olhos de fato brilham. Diogo Reis, muito obrigado pela sua gentileza ter estado conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Milton, até uma nova oportunidade. Quero também deixar registrado aqui que esse é um momento de muita realização e eu me sinto emocionado por estar em um lugar onde um dia eu disse, um dia eu estarei do lado do Milton Jung na Rádio CBN. Aliás, Imagina. me lembro de tudo, do fundo do coração, não é fácil chegar até aqui. Muito obrigado. Imagina. Diogo Reis, muito obrigado. Eu que lhe agradeço aí pela sua gentileza. Diogo é professor de língua portuguesa, fundador da Escola Reis, que é dedicada à palavra e à comunicação, e esteve conosco neste capítulo do Mundo Corporativo. A você que participou do programa, nosso muito obrigado também. Lembrando que você pode levar o seu conhecimento, porque afinal de contas esse é o nosso grande objetivo, levar o seu conhecimento a outras pessoas. Venha participar do grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN lá no LinkedIn. É só se inscrever e você não só recebe o conteúdo de outras pessoas que participam do grupo, como também é convidado a levar o seu conhecimento até essas pessoas. Vai ser muito bacana se a gente se encontrar por lá também. Fizeram possível este programa hoje aqui na Rádio CBN, o Guilherme Dogo, Rafael Furugem, a Bianca Vendramini e a Débora Gonçalves. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.